A gente conta agora que o governador Ratinho Júnior afirmou que o Congresso Nacional perdeu o timing para fazer uma reforma tributária boa e transparente para todos. O governador do Paraná falou sobre o assunto na tarde de ontem, durante a participação em um painel de conferência do Banco Safra em um evento que estava acontecendo em São Paulo. Ao lado do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, Ratinho Júnior admitiu que estava motivado sim com a reforma tributária anteriormente, mas criticou as mudanças que foram feitas no texto e que concederam benefícios, segundo ele, para determinados setores e regiões do país. Vamos conferir então um trecho do que o governador falou sobre esse assunto. Quando começou a discussão da reforma tributária, a questão de você simplificar todo esse arcabouço tributário que o Brasil tem, isso sempre me agradou e eu acho que todo mundo é meio que unanimidade essa questão da simplificação, até porque isso é um custo muito alto para o setor produtivo, essa complexidade tributária do Brasil. Agora, o problema é que quando vai para a discussão do Congresso Nacional, dos nossos senadores, deputados, e aliás, quando aprovou na Câmara e foi para o Senado, ela foi muito melhor do que foi aprovada no Senado, já voltou muito ruim para a Câmara, é a questão das ilhas de prosperidade que começa a se discutir dentro da reforma tributária. Então, essa área aqui, automotiva, ela pode ter mais isenção do que a outra área do agronegócio, ou vice-versa. Então, você começa a fazer uma série de concessões que vai encarecendo, vai criando um custo a mais para o cidadão, que em vez de todo mundo vai pagar, todo mundo vai pagar, então vai ser isso aqui. Não, então você vai, não, esse aqui não vai pagar, esse aqui não vai pagar, aí meia dúzia vai pagar um tributo alto, que acaba criando uma complexidade. A questão da discussão da guerra fiscal é uma realidade. O meu estado talvez sofra muito menos, porque eu estou geograficamente numa região geográfica boa para logística, do lado do maior mercado consumidor, que é o Sudeste. Mas quem está no Tocantins, quem está realmente no Amapá lá para cima, tem uma dificuldade de competir, de atrair investimento. O governador Ratinho Júnior também afirmou durante o evento que o Congresso Nacional acabou perdendo o timing da aprovação de um texto bom e que fosse transparente para toda a população. Talvez o Congresso perdeu o time de se aprofundar e de fazer de fato uma reforma tributária que fosse boa e clara para todo mundo. Por que, por exemplo, a questão também automotiva do meu estado, que é o segundo polo automotivo, tem que ter menos benefício que de outra região? Entendeu? Então, uma discussão que tem que ser colocada na prática, quer dizer, você vai prejudicar um estado que já é consolidado nessa área para priorizar outro estado? Então isso não está claro. Então quando não começa a ficar claro, começa a entrar a dúvida, que entra a dúvida da gestão do governador, quem que vai mandar no cofre, como é que vai ser feito esse orçamento. Então eu já tive mais animado com a reforma tributária, defendi bastante ela, mas eu acho que o Congresso perdeu a possibilidade de fazer uma reforma tributária clara, transparente, aonde todo mundo pague uma taxa menor. O tributarista Carlos Gasperin explica que a preocupação de Ratinho Júnior é a mesma de vários governadores, principalmente porque as mudanças na reforma causaram um ambiente de imprevisibilidade na economia brasileira. Acredito que a preocupação do governador do Paraná deve refletir a preocupação de outros chefes dos poderes executivos estaduais e municipais, que veem o texto da reforma tributária ser dilacerado e manipulado de acordo com interesses de setores econômicos e setores regionais, quebrando o dogma aí de unificação, simplificação e harmonização do sistema tributário nacional. Na verdade, me parece que estados e municípios estão vendo cada vez mais, com a reforma, com a regulamentação da reforma, que perderão sua capacidade de influência e de poder no jogo da arena política, na medida em que boa parte dos seus poderes estão sendo transferidos para uma autarquia supranacional, que é o Comitê Gestor. Isso talvez esteja trazendo preocupações. Além do que, desde a aprovação da emenda constitucional, muitas alterações foram feitas no texto, o que traz insegurança e imprevisibilidade na própria formação orçamentária dos entes federados que serão atingidos. Já o tributarista Alexandre Tortato entende que o governador é bastante preciso porque houve benefícios grandes para alguns segmentos.
O governador Ratinho Júnior apresenta críticas ao texto da reforma tributária e lamenta o timing perdido pelo Congresso Nacional para sua aprovação. Primeiramente, com relação às críticas ao texto, o governador é bastante preciso. Primeiro, porque foram mantidos e aumentados benefícios fiscais de montadoras do setor automobilístico localizadas especificamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que irá impactar e prejudicar diretamente estas indústrias que estão localizadas em outros estados, principalmente no estado do Paraná, que possui um grande polo do setor automotivo e então não perderá competitividade com relação às empresas localizadas nas regiões mencionadas. Ainda, o governador critica o aumento de concessões e tratamentos diferenciados entre os setores. Naturalmente, são fruto do debate democrático que o Congresso Nacional vem fazendo com relação à reforma tributária, porém desvirtuam e perdem um pouco do conceito inicial da reforma tributária de trazer maior isonomia e equidade entre os contribuintes. Todavia, com relação ao timing mencionado, não há necessariamente um prejuízo à reforma tributária o texto ser aprovado em outubro, novembro, dezembro de 2024 ou ainda que no início de 2025, já que os prazos de transição e de início dos novos tributos já estão estabelecidos e não serão impactados com essas mudanças. Porém, é importante, de fato, que o Congresso Nacional não atrase essa discussão, tampouco deixe de debater devidamente com a sociedade, para que o texto aprovado contenha a menor quantidade possível de exceções e de distorções do texto inicialmente projetado e previsto quando da aprovação da Emenda Constitucional 132 no final do ano de 2023. O texto base da reforma tributária foi promulgado pelo Congresso Nacional no final de 2023 e, neste ano, a Câmara já aprovou 2 propostas que regulamentam o texto inicial. A primeira tratou de temas como imposto seletivo, alimentos isentos da cesta básica e regras para as cobranças dos tributos sobre consumo. E a segunda proposta institui, por exemplo, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e trata da distribuição das receitas para estados e municípios. O Senado pretende votar o primeiro texto regulatório nas próximas semanas, mas ainda não há consenso entre as lideranças partidárias em relação a uma data específica para essa deliberação. Como ele está tramitando em regime de urgência, o texto acabou de trancar a pauta nesta semana do plenário da Casa. Ou seja, o andamento dos outros projetos está bloqueado até que a apreciação da reforma tributária aconteça. A data limite era o dia 22 de setembro, então o início dessa semana, e aí acabou trancando a pauta. Agora, o governo federal tem articulado a retirada da tramitação em regime de urgência, que tem que acontecer com a aprovação do presidente Lula, então só quando ele voltar lá de Nova York, para que pelo menos libere a pauta, já que não há consenso também sobre essa votação. Mark. Manu, me parece que é o primeiro governador que fala francamente sobre o assunto. Me parece uma fala feita até com o coração, pego ali no improviso em um evento promovido pelo próprio mercado financeiro. Vamos lá, o timing que o governador coloca não é o calendário, é o processo como um todo. O Congresso teve a chance de reformar tributariamente esse país, que é uma demanda de muito tempo, e não aproveitou como deveria. E para começar a entender isso, vamos lá na raiz de tudo, que é o tamanho do Estado, o preço da conta. Primeiro, para uma reforma tributária ser realmente efetiva, no quesito de redução da carga, você tem que diminuir o custo. Então era necessário não inverter, mas no Brasil sempre se coloca a carroça à frente dos bois. Então nós tínhamos que fazer o quê? Primeiro reformar o Estado, deixar ele mais enxuto, menos custoso, aí com a conta baixando, você consegue reformar tributariamente cobrando menos, porque vai custar menos. Nós não fizemos isso. Então, era quase impossível já de antemão reduzir a carga. A promessa foi qual? Até no primeiro momento eles falaram que ia reduzir a carga, ninguém acreditou muito, como se diz o Barão de Tararé, de onde menos se espera é dali que não sai nada. Então é isso mesmo, ninguém esperava isso. Mas tá bom, mas nos enganaram dizendo que não, mas vai facilitar, vai simplificar a cobrança de tributos. Inventaram um monte de letrinha nova, de siglazinha nova e nos empurraram com farinha. Acontece que agora vários institutos econômicos respeitados já dão conta que vai aumentar a carga, que pode ter um acréscimo ali, colocando, por exemplo, um dos impostos com a carga
mais elevada do planeta. Quem está dizendo isso são entidades com longo histórico em pesquisas econômicas. E o governador começa a dar sinais de que outros governadores também estão descontentes. Importante dizer, Manu, que o COSUD, que é o Consórcio Sul e Sudeste, teve um grande papel nesse debate, inclusive impediu que mais coisa acontecesse ali que prejudicariam os nossos estados. Lembram daquela questão das montadoras lá, que iam dar um benefício para as que se instalassem no Nordeste? Enfim, isso foi segurado em alguma monta pelo exercício de cobrança dos governadores do COSUD, o que o Ratinho, inclusive, preside. Então, me parece que o governador foi ali feliz na fala, transpassou um sentimento que não é só dele, são de outros gestores públicos, e o que a gente começa a entender, Manu, é que a carga não vai reduzir mesmo, e mais, a simplificação não vai vir, pelo menos em primeiro momento. Pelo contrário, nós vamos ter aí 2 sistemas rodando simultaneamente durante um longo período de transição. Os advogados tributaristas, inclusive, vão ter bastante trabalho nas próximas décadas. A expectativa é, inclusive, se esses projetos complementares forem aprovados de fato nesse ano de 2024, né, que existe um prazo que foi estipulado lá pelo projeto geral que foi aprovado no ano passado, é que o novo sistema só esteja funcionando sozinho, ou seja, de fato, em 2033. Então, até lá a gente vai viver todo esse período que vai ser ainda mais turbulento de transição com os 2 sistemas em funcionamento. E imagine só você, né, com o caos tributário que já é esse atual sistema, para que todos os empresários consigam fazer também essa transição. E esse ponto que o Mark trouxe é importantíssimo de lembrar, né? Porque o próprio governador Ratinho Júnior, assim como vários governadores aqui da região sul, da região sudeste, estiveram em Brasília fazendo articulação justamente para aprovação do texto da reforma tributária lá no final do ano passado, aquele texto geral que foi aprovado em 2023, até porque todo mundo, acho que ninguém em sã consciência nesse país é contra uma reforma tributária que tem como objetivo a simplificação justamente do pagamento de impostos. E daí o grande problema que ficou para ser resolvido por esses projetos de lei complementares são as especificações, justamente, né? Porque aquele projeto de lei geral que foi aprovado não trouxe, por exemplo, a alíquota, que é o que está sendo discutido nesse momento, não trouxe as exceções, que é o que o governador Ratinho Júnior até falou ali também durante o seu discurso, porque quanto maior o número de exceções, maior o número da alíquota geral, ou seja, o imposto que todo o restante ali do sistema vai pagar, então vai encarecendo para todo mundo ali esse sistema, e aí eles não conseguem chegar em um consenso sobre isso lá no Congresso Nacional. Já foi bastante difícil essa passada ali do projeto na Câmara Federal, que teve, eu lembro a você também, aquela aprovação completamente turbulenta, com o projeto sendo protocolado ali segundos antes da votação, então que a gente tem certeza que não foi todo mundo que conseguiu ler. Aliás, não teve como, né, as pessoas conseguirem ler, porque a gente está falando de um projeto que tem mais de 300, 400 páginas, então aquela aprovação no afogadilho, porque tinha que respeitar também esse prazo aí de tramitação em regime de urgência. No Senado a promessa foi de uma revisão e de que isso seria visto com mais calma. Vamos ver se a tramitação em regime de urgência cai de fato nos próximos dias, mas é preciso de uma definição. E o que a gente já sabe é essa, né, que a alíquota geral, que é aquela que vai incidir sobre a maior parte aí dos setores, vai ser a mais alta do mundo, né, que a gente conhece hoje desse sistema, que é o IVA. Só que daí acontecem também todos aqueles lobbies, claro, de diversas, né, áreas que tentam ser as exceções, justamente, pagar um pouco menos. E ninguém está errado, né? Todo mundo quer, é claro, um benefício ali com toda essa reforma tributária, mas o que acontece é que depois o peso no bolso de todos nós acaba sendo maior. Sabe que eu conversei com alguns atores envolvidos na discussão da reforma tributária e o relato era, olha, eles estão mais preocupados em manter benefícios para regiões específicas, como a Zona Franca de Manaus, do que realmente se preocupar em simplificar ou com a carga de impostos. A Manu trouxe ali o detalhe, o IVA anunciado pela Secretaria de Fazenda do Brasil vai chegar a 27,97%, sendo o maior do mundo, que até então era a Hungria que tinha esse posto de 27%, o Brasil conseguiu ultrapassar a Hungria e vai chegar a 27,97% o IVA, né? Fora o restante da cadeia de outros impostos que vamos seguir pagando.